você já sabe, nós inclusive já comentamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan que o mês de maio, né, se comemora, se celebra o mês amarelo, né, o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização para que nós possamos aí ter um trânsito mais humanizado, ter um trânsito melhor. E é claro, não poderia deixar aqui de conversar com o secretário de Proteção Civil e também do Departamento de Trânsito aqui de Joinville, o Paulo Rogério Rigo. É um prazer tê-lo conosco. Que bom dia para você, secretário. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Um prazer estar aqui com você, aqui conversando com os teus ouvintes também. Estou à disposição. A gente estava conversando aqui fora do ar, até para um pouco falar para os nossos ouvintes aqui, né, Paulo? Que eu acho que na nossa humilde opinião aqui, a saúde e o trânsito aqui em Joinville são um dos dois calcanhares de Aquiles mais complicados, né? Para a gente poder realmente lidar, né? É a saúde e o trânsito. O trânsito, nós temos muita dificuldade no trânsito, né? A nossa cidade, historicamente, ela vem com esse... Não é um problema recente, né? É um problema que a frota, ela aumentou consideravelmente nos últimos anos aí, e a cidade cresceu de uma forma não planejada, né? Especialmente nas regiões centro e as demais. Então temos muita dificuldade e a gente vai tentando de alguma forma amenizar esses problemas, né? A gente estava comentando aqui, né, que é praticamente cerca de 650 mil habitantes em Joinville para praticamente 400 mil veículos, ou seja, é quase um veículo para cada cidadão, né? Só por esses números aí dá para a gente entender um pouco das nossas dificuldades em relação ao trânsito, né? Muito bem. Ô, secretário, quais são os planejamentos, né? Quais são os planos aí que o Detrans está fazendo agora nesse momento, projetando mudanças no trânsito para melhorar essa fluidez em pontos de maior congestionamento? Fernando, o órgão de planejamento da prefeitura é a CEPUD, né? Então, mas nós, enquanto Departamento de Trânsito, que somos o órgão executor dessas sinalizações, mas devido à grande demanda que a CEPUD tem, nós montamos dentro do Detrans um departamento voltado para essas áreas de projetos na mobilidade. Projetos um pouco menores, mas que de alguma forma tentam amenizar esses problemas. Tem sido importante o trabalho dessa equipe lá. Ela vai a campo, ela faz o planejamento baseado em contagem de tráfego, em experiência dos próprios agentes de trânsito que trazem, que participam dessas decisões. Claro que não vamos resolver todos os problemas num curto espaço de tempo, mas algumas mudanças que a gente vem fazendo têm tido bons resultados. Certo. E a instalação do binário da Rua 15 de Novembro, secretário, como é que tá? Como é que vai ser implantado? Tem prazo? Pois é, então vamos dar aqui em primeira mão, né, essa informação. Vamos iniciar então o processo na sinalização, né, do binário. É um projeto que existia, um projeto antigo, e que nós buscamos ele agora, e acho que agora é o momento, uma vez que foi feita a requalificação da Rua 15 de Novembro, que é um importante eixo de ligação, né, de um bairro Vila Nova com a região central. Então, por conta de que nós estamos realizando a sinalização da Rua 15 de Novembro, então acho que era o momento da gente então implantar esse binário, que é um ponto de bastante problema, né? Então nós temos muito conflito, especialmente naquela região ali, aonde será implantado o binário da 15 de Novembro com a Arthur Bechtold, né? Com a Rua Tutóia. Então, nesse final de semana, vamos implantar, né? Se o tempo permitir, porque sim, com as chuvas, nós estamos usando naquele eixo ali um tipo de material bicomponente, que não é aquela tinta acrílica, que ela tem uma durabilidade menor. Nós estamos usando o bicomponente, que é um material que tem uma durabilidade maior. Por ser um eixo de tráfego intenso, nós estamos usando agora, a partir de agora, esses materiais com uma durabilidade maior, que é o bicomponente e a termoplástica. Só que, para a empresa conseguir executar esse tipo de sinalização, é preciso de tempo bom para que o asfalto esteja realmente seco, senão ele não consegue executar a sinalização. Mas acreditamos que já nesse final de semana vamos finalmente implantar o binário da 15 de novembro.
Que bom, uma ótima notícia, né? Realmente o pessoal da população daquela região ali realmente sofre bastante. Eu quero aproveitar inclusive a presença do senhor aqui na bancada do Jornal da Manhã e deixar aberto aqui, convidar os nossos ouvintes a participarem, enviando aí as suas perguntas para o 479-8802-8056, né? Pode mandar a sua pergunta, só não esqueça, né, de colocar o seu nome e o bairro, ou então o nome, enfim, para que a gente possa aí estar interagindo com você. E o senhor comentou ali de toda essa questão ali da CEPUD, né, que é o órgão que faz o planejamento, e como é que é esse trabalho em parceria com o órgão que o senhor administra? Como é que é esse trabalho de planejamento? Olha, existe uma integração muito boa, né, Detran, CEPUD, e além disso, então, pelo menos uma manhã da semana, existe o grupo da mobilidade, quem está à frente é o próprio prefeito e a vice Rejane, que eles coordenam. Tem a participação de várias secretarias, entra não só CEPUD e CEPROT, né, barra Detrans, mas também CEINFRA, enfim, várias secretarias envolvidas que trabalham, ali a gente debate sobre esses projetos maiores e até mesmo os projetos menores a gente leva para ser validado por esse grupo de trabalho que é o grupo da mobilidade, né? Então, claro que aí envolve os projetos grandes, inclusive da construção das pontes, que futuramente, né, a gente terá, isso vai ser um ganho na parte da mobilidade, mas por enquanto a gente tem que trabalhar com aquilo que nós podemos executar no momento, que são essas pequenas interferências que de alguma forma acabam tendo algum efeito positivo. Vou dar o exemplo das rotatórias, né? Eu gosto muito do modelo rotatória, né? E a gente tem implantado algumas. No início ela tem alguma dificuldade, porque até os motoristas se acostumarem com ela, né? Vamos dar o exemplo da 15 de novembro com a João Pessoa, né? No início um pouco de conflito. Trevo do Guanabara. Trevo do Guanabara, né? Nesse final de semana implantamos a rotatória da Rua Tupi com a Minas Gerais. Noticiamos aqui também. Isso, então assim, são alternativas que a gente vai criando. A rotatória da Estrada da Ilha com a Dorotov Nascimento, que também já foi implantada. Temos a previsão de, num curto espaço de tempo, implantar uma nova rotatória na Dorotov Nascimento com a Tuiuti. Enfim, a gente vai criando e tudo isso é validado no grupo da mobilidade lá. Os ouvintes já começam a se manifestar por aqui. Vou dar um exemplo aqui do Rodrigo, do bairro Boa Vista, desejando um bom dia a todos. Ele disse o seguinte: pergunte por gentileza para o convidado quando vão acontecer melhorias, né, no trânsito no trevo do Garten, que é bem complicado. Ali realmente é um gargalo, né, que a gente tenta de alguma forma, já fizemos várias alterações ali para tentar amenizar, mas que na verdade isso só vai ser resolvido com a duplicação daquele trecho da Santos Dumont, né? Que não é uma obra para curto espaço de tempo, mas que só vai ser resolvido com isso. Nós estamos fazendo um estudo para uma nova alteração, mas ainda está em fase de estudo, então a gente ainda não pode se manifestar assim. Hoje nós sabemos a dificuldade ali, tá? Quem passa ali, eu mesmo, todo dia trafego no horário de pico, a gente realmente é conflitante ali. Certo. O Cássio está mandando aqui também um abraço a todos da Jovem Pan, desejando bom dia. E ele colocou o seguinte aqui: quanto à questão dos guardas de trânsito, quantos agentes hoje trabalham no Detrans e se existe a possibilidade de abrir mais contratação? Porque, segundo ele, né, pelas palavras aqui do nosso ouvinte, ele acha muito pouco para o tamanho da cidade. Eu concordo com ele. Mas assim, olha, hoje nós estamos... precisa diferenciar, as pessoas confundem a Guarda Municipal com o departamento, os agentes de trânsito. A Guarda Municipal, nós temos hoje, prontos, trabalhando 35 guardas apenas, né? É o efetivo que a gente tem disponível, que nós estamos finalizando a formação de mais 44 guardas, tá? Estão na última semana de formação prática, logo eles vão, então logo que eles tiverem o porte de arma, eles vão estar na rua, então nós vamos mais que dobrar o efetivo da guarda. Os agentes de trânsito, eles só fazem a fiscalização de trânsito. Essa é a função principal deles. Nós temos 67 agentes de trânsito, prontos, trabalhando em torno de 60. Tá? Existe o projeto da transformação dos agentes de trânsito em guardas municipais, mas esse é um projeto que ainda está... Mas o efetivo, ele é reduzido realmente, né? Agora, a guarda também é habilitada a fazer fiscalização de trânsito. Mas como nós temos os agentes só com essa função, então eles ficam mais... A guarda fica mais destinada
o patrimônio público, as escolas e os bens da prefeitura, né, praças e etc. Né? Ô, secretário, até pegando justamente o gancho dessa sua resposta, como é que é feita a distribuição desses agentes, né, para o monitoramento do trânsito aqui na cidade? E também, como é que são priorizados, priorizados, né, as vias com maior congestionamento? Ou como é que tá? São focos em alternativas, em outras alternativas? Como é que é feito isso? Nós temos aqueles pontos que nós chamamos, né, de gargalos, né? Tem aqueles pontos que já são tradicionais, né? Um exemplo, Guanabara, por exemplo, né? Então são pontos, são os pontos críticos que são os gargalos. E tem as demandas. Então, obras, por exemplo, Águas de Joinville realizando uma obra numa via. Solicitado, eles solicitam para nós o apoio dos agentes de trânsito, lá estarão os agentes de trânsito ajudando no fluxo do trânsito. Os acidentes, quando acontece um acidente, os agentes de trânsito se deslocam para a região do acidente para tentar amenizar. Quando existe vítima nesse acidente, aí só quem pode fazer a remoção dos veículos é a Polícia Militar. Então o agente de trânsito ele não tem autoridade para fazer a remoção do veículo. Porque às vezes as pessoas reclamam, está lá o agente de trânsito, por que não retira o veículo? Porque até então nós não temos essa incumbência, somente a polícia que pode fazer esse trabalho. Certo. Muita gente participando por aqui, mandando opiniões, mandando sua sugestão de pauta, é claro. Aqui no bairro Guanabara, por exemplo, está precisando urgente de agentes de trânsito. Aí até o ouvinte mandou a foto aqui, secretário, tudo parado. E como é que funciona justamente a questão dos horários ali? Tem os horários que eles assumem ali, vamos supor, né, assumem o trabalho e aí vão para as ruas. Como é que funciona essa escala? Eles são divididos em 3 turnos diários, né? Então, que começa logo cedo, 6 horas da manhã. Então, eles são divididos. Eu tenho 60 agentes de trânsito, dividido em turnos, né? Então, eles já são mapeados os pontos onde se tem uma previsão, né, de problemas. O Guanabara a gente sabe que agora eu não consigo manter os agentes de trânsito ali em tempo integral todos os dias, porque não é só Guanabara. Sim. A gente tem diversos outros pontos, né? E aí vem aquilo que eu falei, obras, acidentes, as demandas, as escolas hoje também, algumas escolas têm um problema crítico de trânsito no entorno das escolas. Então, algumas escolas nós somos obrigados a mandar para lá os agentes de trânsito para diminuir esses conflitos. Certo. Para você que ligou o seu rádio agora, estou conversando com o secretário de Proteção Civil e do Departamento de Trânsito aqui de Joinville, o senhor Paulo Rogério Rigo, né? E é claro, você também pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua pergunta, tirar a sua dúvida através aqui das nossas redes sociais. Sobre os radares, secretário, alguma expectativa do lançamento de um novo edital, ou depende ainda justamente desse término do processo judicial, né, que questionou o edital de instalação lançado pela Prefeitura? Como é que está, em que pé está essa situação? Nós estamos aguardando a Justiça oficializar a Prefeitura a respeito, né, da decisão. Provavelmente nós vamos ter que nos reunir para tomar uma decisão de qual vai ser a decisão, mas assim, é até bom, Fernando, que você faça menção a esse assunto, porque as pessoas às vezes confundem a função de um equipamento eletrônico desse. Ele tem uma função exclusiva de fiscalização. É onde o agente de trânsito não pode estar, é a máquina que faz o trabalho para ele. Então, não existe qualquer intenção de faturar em cima não. A função do equipamento eletrônico, em todas as cidades, e aqui não é diferente, ele tem uma função específica de fiscalizar. E que todos conheçam onde é que tem um radar, onde é que tem um equipamento eletrônico desses, para que não tenha aquela famosa pegadinha, né? Nunca haverá um agente de trânsito, um guarda municipal, na nossa gestão, atrás de um poste com equipamento para fazer aquela famosa pegadinha. Não, né? Os equipamentos eletrônicos vão estar instalados ali, todos têm que ter conhecimento que existe. E a partir daí, cada um se policiar. São 7h32, 7h32, e neste ano, né, o ano já registra aí um aumento de acidentes com motocicletas. Recentemente, inclusive, viu, secretário, a gente recebeu aqui o diretor executivo dos bombeiros, né, o Matheus Cadorim, e ele relatou para a gente que nesse primeiro quadrimestre houve cerca de 400 acidentes a mais, sendo a maioria com motociclistas. E como é que o Detran está trabalhando essa questão de orientação justamente para esses condutores e para esses motociclistas? Bem, o motociclista, o ciclista e o pedestre, eles são a parte mais frágil no trânsito, né? Então, nossa preocupação,
haja vista que o Maio Amarelo ele vem também com essa finalidade, ou da gente realizar nossas blitz educativas, fazendo palestras, indo de encontro para tentar levar essa mensagem de que é preciso muita atenção no trânsito. E todos somos responsáveis por salvar vidas, né? O Maio Amarelo tem batido muito nessa questão. Os acidentes de trânsito realmente eles são o maior problema dos acidentes de trânsito, né? São realmente os motociclistas. É preciso que... E aumentou muito a frota, né? Por conta do Covid hoje, os motofretistas, motoentregadores, aumentou muito. Muita gente hoje sobrevive desse serviço, né? Então é preciso que todos tenham atenção, especialmente os próprios motociclistas, né? Então é preciso ter muita atenção no trânsito. O senhor comentou ali a questão do binário do Vila Nova. Qual seria um outro ponto com uma pressa primordial para tentar resolver o problema aqui na cidade? Olha, nós temos aí vários, tem por exemplo o binário da Zona Sul, do Paranaguamirim, que já está em fase de construção, ele foi aprovado inclusive em audiência pública com a comunidade, né? Já está sendo implantado nas ruas 6 de Janeiro, com a Rua dos Mecânicos, com a Rua Kurt Meinert, não me recordo agora, mas enfim, esse binário também, a exemplo da 15 de novembro, a gente acredita que ele vai diminuir muito conflitos daquela região. Então, e é um pedido antigo da comunidade e que já foi validado e que agora vai ser colocado em prática, né? Certo. Primeiramente, bom dia a todos, me chamo Adilson e gostaria de questionar sobre o tráfego de caminhões na Rua Anita Garibaldi, naquele espaço na parte da direita, sentido BR-101, porque o caminhão trafega por ali e é muito perto de postes e árvores. Então, para você que precisa dirigir com o caminhão por ali, tem que pelo menos beirar a faixa do meio que eles pintaram ali na frente quando se abre a pista dupla. E eles têm uma previsão de melhorar aquilo, porque realmente é muito complicado e pode dar muitos acidentes. Aquele trecho ali na região do Boa Vista, ali a gente tem as obras na Helmut Falgt e na Albano Schmidt, né? A sinalização ali, ela é responsabilidade das empreiteiras. Então nós não podemos fazer a interferência enquanto a obra não for finalizada. Mas esse é o trecho que ele comenta aqui, que o ouvinte comenta, o Adilson, é ali da Anita Garibaldi no sentido da BR-101. Anita Garibaldi com a 101. Bem, a Anita Garibaldi ela foi sinalizada agora recentemente. Algumas pequenas mudanças em relação ao que já existia foram feitas ali. O que se tem hoje é o que se pode oferecer de melhor em termos de sinalização. Os estudos mostraram isso. Agora, claro, ali é um local de tráfego intenso, especialmente de caminhões, né, por conta da saída para a BR-101. Secretário, a Marlene, aqui do bairro Boa Vista, participando conosco aqui também, e ela disse o seguinte: eu perco praticamente quase 10 minutos para atravessar em horário de pico, e principalmente juntando ali com a saída da Fundição Tupi, para atravessar o trevo do Regional, ou para entrar no Espinheiros, ou para entrar ali na Rua Praia Grande. E ela comenta ali que colocar mais um sinaleiro ali não adiantaria, porque já tem dois ali entre a portaria da Tupi até o trevo, né? E ela pergunta ali se não seria viável um estudo de uma rotatória, no sentido de quem vem do centro para o bairro. Do centro para o bairro. Foi feito um estudo sobre isso aí. A princípio temos uma rotatória um pouco mais à frente, na entrada do Espinheiro, né? Então ali a princípio não houve uma viabilidade técnica para a instalação de uma rotatória. Agora a sugestão, Fernando, aqui ao nosso ouvinte, inclusive, que façam essas solicitações através de ouvidorias. As ouvidorias acabam caindo lá do assunto direcionado para trânsito. Cai lá no Detrans, isso é avaliado, tá? É importante que tenha a participação dos munícipes e essas ouvidorias elas vão sendo analisadas lá, e quando tem uma quantidade maior da solicitação de um determinado assunto, a equipe vai a campo, faz uma análise e, se houver a viabilidade, que é lógico que a gente vai fazer essa execução. É que muitas vezes aquilo que para mim é viável, eu cito o caso das lombadas, né, as lombofaixas. Todo mundo acha que tem que ter uma lombada, uma lombofaixa na rua na sua rua. Aí você vai a campo e verifica que não há viabilidade técnica para aquilo, que são critérios que a gente é obrigado a levar em consideração. E eu dou sempre esse poder discricionário à minha equipe, que é uma equipe técnica, para que eles analisem e verifiquem se há realmente
essa viabilidade técnica para a implantação de algum tipo de sinalização ou equipamento de segurança. 7h37, faltando 23 para as 8, seria um jornal inteiro para conversar com o senhor sobre trânsito, viu? Porque o celular não para aqui no 479-8802-8056, mas eu prometo para os ouvintes que eu vou encaminhar todas essas perguntas e essas dúvidas para o secretário aí, para de repente a gente puder responder mais para frente, tá, secretário? Mas para finalizar, tem um ouvinte chamado Rogério Átila, que ele mandou inclusive uma mensagem para nós aqui. Segundo ele, né, ele já registrou na ouvidoria da prefeitura várias reclamações, porque, segundo ele, aquela mudança que foi ocasionada ali na rua Otto Kardeffel com a rua Marajó e a rua Otto Parucker e também a rua Gotthard Kaisermodel, na opinião do ouvinte, continua complicando ali o trânsito mais ainda do que já estava. Como é que foi feito aquele estudo ali, né? O senhor comentou que é uma parceria com a CEPUD, lógico, mas como é que está a execução daquelas mudanças no trânsito ali? Essa é a sinalização que o ouvinte menciona. Isso foi feito ainda já há algum tempo, né? Mas assim, os estudos são, conforme eu falei, eles são feitos em cima de contagem de tráfego. Hoje os agentes vão a campo junto para opinar, porque eles são a ponta da linha, os agentes de trânsito, eles são a ponta da linha, eles estão lá conhecendo o problema. Agora tem a previsão da duplicação daquele trecho ali, né, que o ouvinte menciona. Então acredito que com a duplicação ali nós vamos conseguir resolver aquele problema ali. O outro que ele menciona ali, eu de cabeça aqui não mas posso verificar, né? A gente pode tranquilamente olhar, não há problema. Não somos dono da verdade. A gente chama, inclusive, quando tem uma alteração significativa em determinado ponto da cidade, nos bairros especialmente, a gente convida para as lideranças participarem de um debate. Muitas vezes é feito, inclusive, audiência pública, é mostrado o projeto. Eu acho que tem que ter a participação de todos, né? Conselho Comunitário de Segurança, que a gente dá muito ouvido para os CONSEG, que eles também são a ponta da linha, associação de moradores, enfim, a gente está sempre aberto à discussão, né? Um projeto, quando ele é implantado, não é por acaso, Fernando. Ele já passou por estudos, foi analisado por várias mãos, então ele não acontece por acaso, né? Há que se ressaltar também que quando se faz uma mudança assim, vamos falar do binário da 15 de novembro agora, vai ter problema no início, até os motoristas se acostumarem com aquilo ali, ele vai ter algum tipo de conflito. É natural, mas aí vai se acomodando, as pessoas vão se acostumando com ele, a tendência é ele melhorar, tá? Então, por quê? Já passou por estudos para ser implantado. Secretário, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, todos os dias a gente passa as condições do trânsito aqui no Jornal da Manhã, né? Perfeito. E todos os dias a gente praticamente aborda as mesmas ruas, né? Vou te dar um exemplo aqui. Na zona sul da cidade, a rua Monsenhor Gersino, com tráfego intenso de veículos. Aí muitas pessoas acabam questionando a gente, mas poderia dar uma alternativa para a gente fugir do trânsito, só que vou dar o exemplo da Zona Sul, né? Se você agora está na Monsenhor Gersino, dentro do seu carro, está nos acompanhando, sabe que o trânsito está bem complicado. Só que o que acontece? A gente olhando no mapa aqui na situação ao vivo, você percebe que a rua Florianópolis também está complicado, então não adianta você mandar ou sugerir para que o ouvinte corte, né, pela Monsenhor Gersino ou pela Rua São Paulo, que está pior. Aí a Florianópolis também, infelizmente, não está sendo uma opção muito boa. Rua Guanabara, Rua Fátima, desemboca na Santo Agostinho. E como é que faz para resolver essa dor de cabeça? Boa pergunta, Fernando. São esses problemas que a gente tem que enfrentar. Quer dizer, você não tem muita alternativa hoje. Aí a gente fica criando algumas mudanças justamente para amenizar os problemas. O exemplo da região do Guanabara foi um desses. Então, um projeto que a gente estudou, né? Então teve aquela mudança na rua Santo Agostinho, foi tirado o contrafluxo ali, 2 vias que vêm do Guanabara livre para quem vai para o Boa Vista e outra para o centro, a outra que vai em direção à esquerda ali, o Parque da Cidade, também uma via livre. Quer dizer, deu uma certa melhoria no fluxo ali, mas não resolveu totalmente. Porque converge todo o trânsito que vem daquela região, converge para aquele ponto. Certo. Então acredito que com a construção das pontes já vai melhorar bastante. Mas no momento não temos assim algo que possa se resolver totalmente o problema.
né? A gente vai tentando encontrar algumas soluções para amenizar, resolver totalmente, infelizmente, mas é uma herança que nós herdamos, né? Herdamos um problema que nós herdamos e que não adianta a gente olhar para trás, temos que olhar para frente e tentar buscar soluções. Secretário, a gente tem que finalizar aqui o nosso bate-papo, mas eu quero publicamente aqui agradecer o senhor mais uma vez pela presença aqui na bancada do Jornal da Manhã, desejar muito sucesso, muita sorte, né, e enfim, que possa melhorar cada vez mais essa situação do trânsito, e também quero aproveitar e firmar um convite aqui para você ao vivo, para que você volte no mês que vem aqui para a gente conversar mais um pouco sobre o trânsito, porque pela quantidade de mensagens e perguntas aqui, daria para fazer um programa inteiro, né? Infelizmente a gente não tem esse tempo, mas estendo o convite aqui para o senhor comparecer no mês que vem aqui para a gente poder estar esclarecendo um pouco mais dessas dúvidas aqui para os nossos ouvintes. Combinado? Combinado, Fernando. Nós estamos sempre à disposição, é uma característica dessa gestão de estar próximo do cidadão, seja através da mídia, né, como a gente está fazendo agora. Agradeço esse espaço da gente poder estar aqui também de esclarecer. Nós temos obrigação de manter sempre a população informada, mesmo que seja para ser cobrado, para ser criticado, faz parte. A cobrança faz parte. Faz parte, né? Então agradeço por esse espaço e nós estamos sempre à disposição, estamos trabalhando para melhorar, né? Temos noção da dificuldade que a gente tem na cidade, especialmente, você mesmo frisou no início da nossa conversa que o trânsito junto com a saúde, então é isso mesmo, e eu sabia quando eu assumi isso, né, quando eu assumi essa pasta, que a gente teria muita dificuldade, mas estamos trabalhando para melhorar. Muito obrigado, secretário. Conversamos com o secretário de Proteção Civil e do Departamento de Trânsito aqui de Joinville, Paulo Rogério Rigo.